Demora da minha parte. Está aqui iniciada. Boa noite a todos. Eu tive a oportunidade de falar boa noite para poucos aqui hoje. Passei um pouquinho de dificuldade para liberar o sistema, mas podemos começar aqui nossa reunião. É um prazer estar com cada um de vocês. Estamos começando então mais uma reunião ordinária, hoje dia 10/10 de 2023, já na metade, né, do nosso semestre, e com uma pauta bastante cheia, né? Então temos aí um caminho razoável para traçar hoje. E abrindo aqui o edital de convocação, a primeira matéria era aquela prevista para o mês passado, né? E a gente vai reagendar. Já conversei hoje com o João, a equipe tem trabalhado, até agradeci, faço questão agora de agradecer por trabalho feito por ele e a sua equipe, né, à frente, mas é um assunto longo, né, a discussão a respeito do zoneamento e a revisão da 208 na parte de zoneamento, e a equipe agora vai se encontrar também durante a semana, no período da noite, às terças-feiras, né. Então, por conta disso, a gente vai ter a expectativa que no próximo mês a gente consiga verificar isso. Já no final, a gente conversa com a gente já vai entender um pouquinho o nosso prazo para isso. Seguindo, então, para o item 1 da pauta, a gente tem a aprovação das atas 381, da reunião ordinária 381, e da reunião extraordinária 126. Salvo engano, foi só encaminhada a 381, né, Célia? Só, eu ia até justificar, não deu tempo de finalizar essa extraordinária, então fica para a próxima reunião, pode ser? Tudo bem? Perfeito, pode ser. Eu sei que não receberam porque encaminhei só para a Célia, eu fiz um ajuste apenas na ata, de um dos assuntos que nós tratamos, que era referente ao parecer que votou que eu fui relator, né? Houve uma inclusão no texto, e a inclusão era um pouquinho menor do que estava na ata, né? Então eu encaminhei para a Célia, e o ponto a ser incluído, deixa eu ver aqui a ata 381. Você incluiu ou retirou? Eu retirei um pequeno pedaço. Só retirou, né? Isso. Então, até porque não adianta a gente dizer que aquilo foi incluído no parecer, porque o parecer já foi assinado e já está com a Câmara. Então, na ata, eu estou abrindo aqui a ata 381, estou abrindo aqui, na página, no começo da ata ali, onde está escrito torres precisam por ofício, está ali em itálico, né? Eu tirei a parte que essa foi uma manifestação trazida na discussão, mas o que foi só incluído é só a segunda parte desse texto. Nesse sentido, a construção de elementos deve respeitar toda a legislação edilícia. Só esse trecho foi incluído no nosso parecer, tá? Então, foi realmente um ajuste. Feita essa observação, alguém mais gostaria de observar algum outro ponto? Então, já vai para a votação. Não? Então, a gente vai fazer a votação no sistema simples. Se alguém quiser se abster ou votar contrariamente a esse texto, conforme a Célia encaminhou com esse ajuste que eu comentei agora, por favor, se manifeste. Pode se manifestar pelo áudio mesmo. Não há manifestação, então foi aprovado. Como a Célia já comentou, a reunião extraordinária a ata da reunião extraordinária vai ser aprovada, então, na nossa próxima reunião. Acho que o Eduardo Coelho ainda não chegou, então vamos para o item 3. Cheguei, sim. Chegou? Cheguei. É ótimo, então chegou a tempo. Quem gosta de chegar no momento certinho, né? Não pode chegar nem antes nem depois. Perfeito. A gente tem, então, como segundo item da pauta, o parecer feito referente ao PLC 57 de 2023, que o relator é o Eduardo Coelho,
Então, eu passo a palavra para o Eduardo. Fique à vontade, Eduardo, para fazer a leitura. Pule o que entender meramente burocrático ou mais repetitivo. Fique à vontade para trazer aí o ar mais explicativo dos fundamentos, etc. Tá bom. Para que a gente possa também aproveitar nosso tempo. Tá? A palavra é sua, Eduardo. Obrigado. Presidente, pessoal, Maria Célia, boa noite para todos. Boa noite. Esse parecer eu não tenho em mãos aqui, porque eu estou numa reunião com o presidente do CREA, que veio aqui visitar a Associação dos Engenheiros. Eu, como sou diretor aqui, eu estou aqui, mas participando da nossa reunião do CMDU. Então, eu não fui para minha casa, eu estou sem. A Célia tem condições de ver aí o parecer, colocar alguma coisa? Eu posso falar sobre o parecer que eu dei, e ele já foi distribuído a todos, né? Já foi. O Ronaldo, você tem aí, porque eu não tenho aqui. Porque se eu entrar no acesso remoto... Eu tenho sim, pode deixar, eu vou fazer a leitura. É o 57, né? Isso. Eu queria apenas resumir, depois você faz a leitura. Tá bom. Essas obras de arte especiais são quaisquer pontes, viadutos, pontilhões, passagens que existem na cidade de Campinas, quer sejam construídos pelo poder público municipal ou por terceiros, vamos dizer, investidores ou empreendedores privados. É sempre preocupante o que pode acontecer com uma obra de arte, porque essas pontes, elas estão sempre sobre córregos, elas estão em lugares mais baixos. Isso pode afetá-las no caso de grandes tempestades, ou vento, ou chuva forte, ou um tipo de inundação que pode acontecer na região. Quando isso acontece, vidas podem ser ceifadas. E é por essa razão que eu acho que o CMDU deve se manifestar, não em si na questão técnica do projeto, mas na sua repercussão. Por isso que eu achei que poderíamos dar o parecer, e foi o que eu fiz. As obras de arte especiais, elas são sempre acompanhadas por técnicos da prefeitura, técnicos indicados que fazem periodicamente as constatações do estado dessas obras de arte e a partir daí são indicadas soluções para mitigar problemas, eliminar problemas ou favorecer melhorias na performance daquela obra de arte. Então, o projeto, ele trata da forma como o poder público deve encarar a sua responsabilidade perante a existência dessas obras de arte, como o poder público deve necessariamente constituir equipes, elaborar relatórios, inclusive fotográficos, e a partir daí, vamos dizer assim, são elaborados laudos e sobre esses são tomadas decisões a fim de que eventuais problemas possam ser evitados. Vocês sabem que quando algum problema acontece, por exemplo, quando uma árvore cai no bosque ou no taquaral e mata um senhor e uma menina, já dá uma grande repercussão. Imagina numa ponte onde eventualmente carros podem estar passando e a ponte desaba, ou então ela desaba e vai em direção a casas da vizinhança. Muita coisa pode acontecer. E aí o poder público teria um grande problema para resolver, e é isso que está sendo evitado com a interposição desse projeto de lei de autoria do Paulo Gaspar. Perfeito. Então, eu vou fazer a leitura do projeto. Né? Preâmbulo. Dispõe sobre os procedimentos para inspeções de obras de arte especiais no município de Campinas. Essas inspeções abrangem atividades desde a criação de cadastro de informações até a gestão desse patrimônio, visando sua conservação e manutenção para uso de cidadãos e proprietários em condições plenas de segurança e funcionalidade. O PLC abrange, portanto, todas as obras de arte inseridas na área territorial de Campinas,
sejam urbanas ou rurais, construídas ou não pelo Poder Público Municipal. O PLC prevê ações da Prefeitura para atender seu objetivo, consoante normas edilícias municipais ou normas técnicas vigentes estabelecidas pela ABNT. São consideradas obras especiais as pontes, os pontilhões, viadutos e passarelas. São levados em conta o estado dessas obras, verificados em inspeções, que, conforme o laudo, podem apresentar algum grau de risco ou anormalidade. Todas as obras, sejam em nível de projeto ou execução, deverão apresentar os responsáveis técnicos devidamente habilitados no seu órgão de classe. Ao visar a prevenção de acidentes e levantar situações de estado de perda funcional ou de risco de colapso estrutural, a Prefeitura Municipal de Campinas estabelecerá periodicidade de obrigatória fiscalização com o fim de prever e corrigir problemas com as OAE, Obras de Artes Especiais. Seguindo normas técnicas específicas, o PLC 57 estabelece os tipos de materiais utilizados para a estruturação da obra de arte, bem como sua tipificação em cada situação de transposição de obstáculos, além dos elementos estruturais que compõem as obras de artes, desde a fundação até os elementos de suporte de cargas, articulações, travamentos, juntas de dilatação, suportes para sinalização, guarda-corpo e tela de proteção. Obras complementares à estrutura são também previstas e passam pela estabilidade de taludes, drenagem ampla, afastamento de águas e iluminação, entre outros. Havendo anomalias ou patologias registradas em inspeção e diagnóstico compatíveis com a idade da OAE, são recomendadas medidas visando o reforço e a recuperação respectiva. Define a quantificação mínima dos profissionais executores de inspeção, segundo a norma BNT 16230 de 2013, os quais se classificam em inspetores níveis 1 ou 2. Parece-nos que a distinção entre 1 e 2 seja desnecessária, bastando definir que se trata de profissional habilitado para planejar, executar e supervisionar a inspeção de estruturas de concreto armado ou protendido, metálicas ou mistas, visando a manter ou reestabelecer seus requisitos de segurança estrutural, de funcionalidade e de durabilidade. Acrescentamos as estruturas metálicas ou mistas às previstas no PL 57/2023, que se refere apenas a OAE em concreto armado ou pretendido, com ou sem estais de transferência de esforços aos elementos de suporte e fundação. O PLC 57/2023 define as normas aplicáveis às inspeções e as divide conforme a periodicidade e situação. Define o âmbito cadastral, seus procedimentos e sua aplicabilidade, bem como nos âmbitos rotineiro, especial e extraordinário, com amplo e detalhado espectro de procedimentos a serem adotados em cada caso e de acordo com as normas da ABNT cabíveis. O registro fotográfico detalhado com vistas de todos os ângulos e locais específicos enriquece a elaboração dos laudos de inspeção nas diversas etapas da vida útil da OAE. A inspeção extraordinária difere das anteriores, por ser necessária em função de fatores externos que interferem no comportamento da OAE, impactos de veículos, inundação, vendaval ou sismo. Cada laudo de inspeção deve conter o relato da situação da OAE, bem como eventuais medidas saneadoras, contendo metodologia e projeto. Após a realização de medidas de correção, novo laudo é previsto a fim de garantir a saúde estrutural e dos elementos complementares, dentro da visão integrada de pleno funcionamento da OAE e sua durabilidade, alongamento da vida útil. Pelas regras e normas da ABNT, devem ser considerados a resistência dos elementos estruturais quanto às tensões que recebem, bem como deslocamentos e deformações máximos, estado limite de utilização. Os laudos apresentarão as condições de cada OAE, cuja classificação se dará em notas para a segurança, funcionalidade e durabilidade, variando de 1 a 5 entre crítica e excelente, conforme consta no anexo único da lei. Os danos eventuais se referem aos elementos
secundário e complementar. Uma observação é cabível nos artigos 39 e 40, que prevêem que os gastos com a manutenção são de natureza continuada, não cabendo substitutivo no orçamento municipal. Poderão ocorrer situações de anormalidade detectadas nas inspeções extraordinárias que suplantem a previsão e tornariam difícil a aplicação de recursos. O PLC 57 de 2023 prevê que a Prefeitura poderá regulamentar esta lei complementar. Caberá naturalmente à própria Câmara Municipal as arguições próprias quanto à constitucionalidade. A princípio, o CMDU poderia afastar-se de emitir parecer dado o caráter técnico do projeto. No entanto, ele se reveste de profundo interesse público por ser uma ferramenta de planejamento viário, de prevenção de acidentes, envolvendo dezenas de pessoas, de preservação de bens públicos e redução de custos municipais pela adoção de medidas preventivas e não apenas curativas em situações extraordinárias. Feitas as observações anteriores, nosso parecer é favorável ao PLC 57 de 2023. Campinas, 10 de outubro de 2023. Bom, foi feita aqui a leitura. O Eduardo já trouxe as explicações principais. E aí, então, eu abro para discussões, né? Quem quiser trazer alguma pergunta ou manifestação a respeito do tema antes de levar para a votação do parecer. Alguém gostaria de trazer alguma informação? Pode usar o áudio. Não? Muito bem. Eduardo, da minha parte, está bastante completo. Eu até sofri um pouquinho para ler em relação a alguns nomes técnicos, né? A gente que é de outra área sofre um pouco com a parte da técnica da engenharia, mas ficou bastante claro, né? A completude ali do parecer. Feito assim, vamos para a votação, né? Ronaldo, você só confundiu o concreto pretendido com o pretendido. Tá? Então, pode ser. É isso aí. Eu senti alguns termos ali que eu estava tentado. Estava tentado em trocar também OAE por OEA, né? Vamos lá. Vamos começar então a votação. Eu vou abrir aqui no chat, tá? Ronaldo. Pois não. Alguém está com o microfone aí que está dando interferência. Aberto aí. Parou. Tá, vamos para a votação. Aberta a votação do parecer 57. Parecer PLC 57 e 23. Por favor, coloque no chat, então, a votação, cada conselheiro. E se alguém não conseguir usar os chats, só falar pelo áudio que a gente registra aqui, tá bom? A gente tem favorável pela Vanderlice, o Elton aprovou também, a Daniela, bem-vinda, Daniela, aprovou aqui também, o João Verde. Obrigada, Ronaldo. A Tereza, também favoravelmente, a Aline votou favoravelmente. Então, a gente tem aqui uma aprovação, por enquanto, por unanimidade. Foi aprovado, tá? Então, já vamos para o próximo item da pauta, que é o parecer, deixa eu abrir aqui só o edital, o parecer referente ao PLC 66, em que a relatora é a Vanderlice, e eu vou já copiar esse parecer para Vanderlice. Eu recebi o seu parecer no formato de PDF. Eu acho que vai aceitar aqui copiar e colar, mas estou copiando aqui o parecer e vou colar na opção que está, todo mundo tem, de notas compartilhadas, para que a Vanderlice possa conduzir a leitura. Já disponibilizei. Consegue, Vanderlice, você em seu áudio? Ah, tá, desculpa. Agora voltou. Tá aqui. Não, eu tô com o PLC aberto aqui. Tá bom.
Não, você já pode fazer o seguinte, olha, então, assim como a gente fez no PLC anterior, fique à vontade para fazer a leitura e, eventualmente, alguma questão muito repetitiva pode pular, tá bom? Eu colei aqui notas compartilhadas, as pessoas podem acompanhar. Quem não está com o PLC aberto, PDF em mãos, pode usar aqui notas compartilhadas, mas, Vanderlice, pode fazer a leitura conforme o seu planejamento, tá bom? Tá bom. A palavra é sua. Bom, então é o projeto de lei complementar 66 de 2023, né, de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, onde os relatores sou eu e o professor João Verde. Nosso parecer é favorável com ressalvas e na data de hoje. Então, o preâmbulo altera o artigo 19 da Lei Complementar 224, de 10 de setembro de 2019, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares na forma que especifica e dá outras providências. O artigo 1 fica alterado, fica alterado o artigo 19 da Lei Complementar 224 de setembro, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação e tem validade por 6 anos. Artigo 2º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Aí vamos para os considerandos. Gente, essa lei complementar é a lei do puxadinho, tá bom? Então vamos lá. Considerando que a Lei Complementar 224 de 2019, que dispõe sobre a regularização de construções clandestinas e irregulares, aprovada justamente poucos meses antes do início da pandemia de Covid-19, pandemia essa que assolou o mundo, o Brasil e muito o nosso município, promovendo uma infinidade de problemas para a vida e sobrevivência dos cidadãos, com milhares de mortes, com desemprego, indo a níveis nunca vistos, fechamento e falência de empresas, alterando as condições sociais de muitas pessoas e a necessidade de paralisação de muitos sonhos e ideais que precisaram aguardar, com muita resiliência, a retomada da normalidade. Os mais afetados foram justamente as classes sociais mais carentes e boa parte da classe média, que viram as suas condições de vida e sobrevivência despencarem para patamares e circunstâncias inimagináveis. E a grande maioria dessas pessoas ainda não conseguiu reestruturar suas vidas. São justamente essas classes sociais as quais necessitam regularizar suas construções. E muitas adaptações e aumentos aconteceram justamente no período da pandemia, quando muitos tiveram que abrigar parentes e familiares em situação de vulnerabilidade e de necessidade. Também temos que salientar que, além das dificuldades financeiras dos cidadãos, o poder público, com a pandemia, tornou-se extremamente inoperante em algumas áreas e setores, justamente pela necessidade de aumentar os esforços no atendimento médico e social. Um dos setores com grandes problemas e dificuldades foi justamente a Secretaria de Urbanismo, com uma infinidade de processos parados e represados. Quem deu entrada em processos de ampliação e de reformas nesse período não pode esperar as aprovações e a maioria acabou construindo e reformando de forma irregular, pois as pessoas, precisando urgentemente dos espaços e ambientes, não tiveram condições de aguardar quase 2 anos para terem seus processos aprovados. O poder público é extremamente inoperante e injusto para reconhecer a necessidade de pressa dos cidadãos. A legislação, na sua grande maioria, não está aí para atender e estimular o empreendedorismo e a construção de habitações, mas acumula um monte de leis ineficazes, muitas sem fundamento, que mais atrapalham do que ajudam a sociedade. Essa ineficácia própria do poder público e de suas legislações é o que, de certa forma, estimulam a clandestinidade e irregularidade das obras. As ditas leis do puxadinho, que volta e meia estão em tramitação e em vigor, derrubam, na grande maioria das vezes, toda a carga de legislação ineficaz e permite que a sociedade seja atendida na sua necessidade de uma outra forma. Num país em que 40% das construções, principalmente habitacionais, são precárias, muitas construções em áreas de risco, sem saneamento básico mínimo, sem iluminação, ventilação natural,
trazer na legislação uma grande quantidade de exigências, muitas sem fundamentos e tudo aliado a um processo de análise e aprovação dos projetos extremamente moroso e dificultoso, só estimula a clandestinidade. A legislação precisa ser mais simples e objetiva e os processos de aprovação mais ágeis, além da inclusão das condições para a regularização de construções clandestinas irregulares fazerem parte da lei de zoneamento do Código de Obras vigente, para inclusive evitar os casuísmos políticos que de tempos em tempos e por interesses escusos vêm apresentar e aprovar as leis do puxadinho. A regularização dos chamados puxadinhos tem que fazer parte da letra da lei de zoneamento e do Código de Obras. Não podem ser uma lei casual, mas, claro, com taxas, emolumentos e multas justas, não abusivas. Assim, tornaria os processos mais efetivos, ágeis e justos. Não adianta ter uma legislação truncada, extremamente exigente, se de tempos em tempos surge uma lei casual para isentar de multas, de demolições e aceitar o que antes não era possível fazer. Como justificou o vereador, a pandemia, além dos graves problemas que causou na economia e principalmente nas pessoas de baixa renda que nesse período passaram por dificuldades financeiras e priorizaram o sustento de suas famílias, deixando de regularizar as construções para outro momento, realmente justifica a necessidade de haver a validade da Lei Complementar 224 de 2019, por pelo menos mais 2 anos, até que tenhamos uma mudança considerável nas nossas legislações e a regularização de construções clandestinas e irregulares conste na legislação corrente. Mas o nobre vereador não observou item e determinação importante da lei, que só podem ser aprovadas construções que estariam com a cobertura e paredes executadas na data da publicação da lei, isto é, em 10 de setembro de 2019. E desta forma, as construções e ampliações que foram feitas durante a pandemia não terão o direito de serem regularizadas, como podemos observar, como consta no artigo 2 da Lei Complementar 224 de 2019, de 2019. Está lá no inciso 3, né? Edificação passível de regularização, aquela que esteja com a cobertura e paredes executadas na data de publicação desta lei complementar e que atendam aos demais requisitos estabelecidos. Portanto, ao nosso ver, será necessário incluir um artigo ao PL 66 de 2023 que permita que sejam regularizadas as construções clandestinas e irregulares que foram construídas durante a pandemia, e não só até 10 de setembro de 2019, conforme aprovado na Lei 224 de 2019. Desta forma, a legislação seria ampliada e muitas das justificativas do vereador seriam realmente atendidas, como a regularização fundiária e entrega de títulos de propriedade a moradores de núcleos urbanos informais é outro fator que justifica a prorrogação da lei, pois muitas áreas foram regularizadas recentemente e com a prorrogação os moradores desses locais terão mais tempo para solicitar a regularização das construções, já que a regularização fundiária regulariza apenas o terreno e não a construção. Conclusão. O nosso parecer é favorável por uma necessidade de melhor atender a população que necessita regularizar as suas construções clandestinas e irregulares e que não o fizeram principalmente por conta da Covid-19. E fazemos a ressalva da necessidade de acrescentar um artigo à propositura do PLC, para que as construções clandestinas que foram feitas durante a pandemia e até este momento também possam ser regularizadas. Queremos parabenizar o nobre vereador Rodrigo da Farmadic pela iniciativa de propor a ampliação da lei. Eu e o professor João. Muito bem. Parabéns, Vanderlice, né, pela relatoria. Acho que foi a segunda relatoria, né, Vanderlice? Já está pegando ritmo. E a instrução do professor João Verde vai ajudando bastante, né? Porque eu sozinha é mais difícil. Eu sou engenheira e é muito o pensamento mais prático e assim. Não, muito bem. Essa dupla aí funcionou. Parabéns, Vanderlice e o João Verde. Já seguindo, então, para as considerações, né? Queria saber se alguém quer trazer alguma informação adicional, alguma pergunta para a Vanderlice. Está aberto
tá? Para fala aqui. E se alguém que começar a falar, pode usar o bate-papo para a gente formar uma fila, tá bom? Na reunião passada, inclusive, a gente já trouxe várias discussões a esse tema, né? Não há ainda manifestação. Eu só vou vou aproveitar, né? A gente foi colocado ali no parecer a expressão ineficácia. E quando a gente fala que uma norma, uma lei é ineficaz, ela tem um termo, é um termo técnico e tem um sentido diferente do que foi usado. Eu não vejo problema de manter, mas eventualmente substituir por ineficiente, né? Ineficiente, poderia dar o sentido que foi desejado ali no parecer, tá? Porque a eficácia legal é todo um termo técnico específico para a lei, como ela gera repercussão na sociedade, na eficácia social, tem aí esses termos técnicos, tá? Já ineficiente, não, ele não tem esse significado a mais. Mas eu não vejo problema de manter, até porque dentro do contexto está muito claro o seu significado, não fica dúbio. Alguém mais? A palavra ainda está aberta, alguém queria fazer algum último comentário? Ou penúltimo? Não? Então vamos para a votação. Aberta a votação do parecer do PLC 66, né? 6623. A gente tem abstenção pela Miriam, favorável pela Daniela. Por favor, votem no chat, tá? Para que a gente possa... João Verde favoravelmente, Vandelis também. Welton, a Tereza também favoravelmente. A Aline se absteve. Então foi aprovado por maioria. Indo para o próximo item da pauta, agora a gente vai tratar de formação de de comissão referente ao PLC 88 de 2023. Esse PLC, gente, já foi encaminhado a todos. Ele ele vai mexer na Lei 207, na Lei Complementar 207, e ele traz uma série de questões relativas ao aproveitamento do espaço rural, da sua transformação da área não para o perímetro em si, mas para mudar, né, a forma de fazer o cadastramento urbano. E então ele é bastante detalhado, é longo, né? E a Karina já solicitou para participar dessa comissão, ela fez essa solicitação hoje à tarde para mim. Queria saber se alguém mais gostaria de participar, né? Até porque é um PLC importante, quanto mais gente participar, melhor. Alguém? Alguém quer aproveitar? Alguém fez alguma leitura da lei e quer aproveitar